O Thiago está lançando um livro chamado O Poder do Afeto, e que propõe essa jornada aí de 21 dias de reflexão, eu podia dizer reflexão, ação e reavaliação. Né? O livro tem essa estrutura. Peraí, vamos pensar aqui no que a gente está fazendo, o que você está fazendo, como é que é essa história de ter filho. Vamos primeiro se conhecer, vamos dar essa pausa e fazer esse momento de é, análise. Aí, fez isso, vamos para a prática. Agora vamos pôr a mão na massa, vamos fazer aqui alguns exercícios, vamos colocar algumas coisas em prática. E aí, depois disso, colocou em prática, vamos olhar aquilo que a gente fez. Essa estrutura é extremamente interessante, né, Tiago? Porque não tem muito outro jeito de fazer. Quer dizer, a gente pode ir fazendo aos trancos e barrancos, mas se você quiser melhorar, é isso, né? Você tem que pensar no que você está fazendo, pôr em prática e fazer uma reavaliação para ajustar e aí depois continuar. O livro, essas 21 semanas são um start, não termina em 21 semanas, né? Não é 21 semanas acabei, agora é só seguir no automático. Ah, excelente pergunta. Porque não, né? O processo ele segue. Ele é, na verdade, ele é como se fosse um processo que você pudesse revisitar sempre que você sentisse necessidade, né? Eu coloco isso como o ponto-chave do livro, né? A gente faz essa semana e aí você, depois dessa semana, você reavalia tudo, entende o que está fazendo, mas algumas coisas, inclusive, desse aprendizado, dessa jornada, a intenção é que você mantenha isso para sempre, né? Como parte da sua rotina. Mas sempre que você sentir que alguma coisa está esquisita ou que você esteja entrando num novo dilema da parentalidade, por exemplo, chegando à adolescência, e aí você se sente perdido de novo, é sempre bom você revisitar, né? Então, é um lugar para a gente voltar e fazer algumas vezes assim, você pode até fazer só a primeira semana, porque você quer ajuda para elaborar algumas coisas da sua própria infância, da sua própria vida, da sua própria parentalidade, não necessariamente todo o processo. Então, ele é estruturado dessa forma mesmo para a gente poder oferecer um caminho para as pessoas, né? Porque, sobretudo, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu via muito essa dificuldade das pessoas de lerem livros e livros muito teóricos e não saberem o que fazer depois que fechava aquele livro. E eu queria poder oferecer essa alternativa para as pessoas. Sim, você é uma alternativa, Tiago, para pais que buscam ali informações, experiências, mesmo nas redes sociais, sobre o paternar, com mais afeto e buscam ali conteúdos que você sempre compartilha e também é uma opção nesse livro. Mas como é que você começou a pensar nessa jornada de 21 dias? Por que 21 experiências, digamos assim? Bom, a ideia desse livro ele veio durante a pandemia. Ele começou a ser escrito durante já ali o isolamento social. Eu queria muito poder oferecer para aquelas famílias que estavam em isolamento uma forma de lidar com aquilo tudo, né? Então, assim, até alguns dias eram diferentes na época, porque eu estava realmente focando naquilo dali. E a partir desse experimento que eu fiz, basicamente, né? Porque eu gravava, na verdade, 21 vídeos, e aí pegava grupos de foco e chamava pais que já eram, né, seguidores e que acompanhavam e interagiam com os meus conteúdos há muito tempo, e oferecia para eles, olha, vocês querem participar disso aqui comigo? Então vocês participam e vão me dando feedback de como é que vocês acham que está sendo cada semana, cada dia. E aí a ideia justamente era oferecer essa alternativa para as pessoas. E depois que eu percebi que isso estava funcionando muito bem com esses pais, essas mães, que, né, era realmente algo poderoso para a vida dessas famílias, que eu falei, bom, talvez seja melhor que eu transforme isso num livro, que eu consigo fazer com que a pessoa possa levar isso para qualquer lugar e não tenha que depender de assistir vídeos durante 21 dias, né? E aí veio daí esse lugar de poder oferecer para as pessoas essa alternativa, né? De poder enxergar com um pouco mais de carinho, de empatia para a relação que eles estão construindo com os filhos, mas pela relação que eles têm com eles mesmos, né? Porque às vezes a gente fica aí meio perdido nas redes sociais, vê, poxa, você não pode fazer isso. Aí tem um outro, poxa, você não pode fazer aquilo, que senão você vai estragar seu filho. E aí a gente fica perdido e não tem um direcionamento, né? Então a ideia era justamente essa. E é muito interessante como você fala de redes sociais, né, Diego? Porque, de fato, você vê, parece lá alguém, e a rede social equaliza, né? Parece que todo mundo tem Uhum. a mesma autoridade, a mesma voz, e aí tem um que fala, jamais faça isso com seu filho. O outro fala, jamais deixe de fazer isso com o seu filho. Aí você fica, é para fazer ou é para não fazer, né? Eu levo ou eu largo? E o seu livro também, ele não propõe uma fórmula no sentido assim, faça esta técnica inovadora, uma coisa que só eu sei. Ele traz
para o nosso dia a dia, a importância de algumas coisas que são essenciais, que ninguém vai falar contra. Ninguém vai falar contra, preste atenção quando você está com seu filho. Né? Não dá para você negar a importância de você não dividir a sua atenção naquele momento que você está se conectando com alguém, entre a pessoa e o celular. Né? A importância de você perceber a sua emoção, o seu afeto na hora que você está se relacionando com o outro. Porque quantas e quantas vezes a bronca que você está dando não tem muito mais a ver com o seu mal-estar, com aquilo que você está sentindo, do que com a bronca que está sendo dada, ou que precisava ser dado. Né? Então, eu acho que esse é um dos méritos do livro, é fazer um compilado de algumas coisas que são meio inquestionáveis, né? Você tem a comunicação não violenta, a presença, né? A autocompaixão. Como é que foi juntar essas coisas que são tão essenciais, mas de uma maneira que as pessoas não entrassem em polêmica, não entrassem em briga? Falassem, olha, isso aqui, gente, não dá para discutir que é importante, né? Poxa, nossa, é tão bonito eu ouvir você falando isso, porque é justamente a minha intenção inicial, né, de fazer esse livro, esse processo, porque eu queria que fosse algo bastante universal, né, que as pessoas não conseguissem se opor àquela ideia, porque não tem nada de radical ali. A gente está falando de coisas muito, às vezes até corriqueiras, mas que justamente porque a gente está sempre no automático, a gente não consegue se dar conta que aquilo é importante. Então, para mim, pensar sobre como que eu poderia juntar tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi ao longo de 11 anos, né, porque eu falo sobre parentalidade há 11 anos já na internet, que eu pudesse juntar tudo isso num lugar só e misturando as coisas que para mim são importantes, mas sem precisar fazer um livro sobre mindfulness, um livro sobre CNV, um livro sobre disciplina positiva, um livro sobre criação com afeto, que eu pudesse pegar um pouquinho de cada coisa ali e desse uma experiência para aquele pai, para aquela mãe, para aquele cuidador, de vivenciar aquilo tudo e ver como que tudo aquilo junto e misturado funciona super bem. E assim, hoje em dia, né, com o livro já lançado, eu vejo assim, sempre fico emocionado, porque eu vejo as pessoas pegando um bloquinho e anotando e fazendo, né, o check-in diário, que é uma coisa que eu proponho que as pessoas façam todos os dias. E aí a pessoa escreve, e aí posta nos stories, escrito à própria mão, e eu falo, caramba, olha que preciosidade, sabe? Ver que esse livro está aí e as pessoas estão realmente se sentindo ajudadas com isso, né? Porque a gente, sabe, tá operando no automático o dia inteiro e a gente vai acabar respondendo os nossos filhos com base naquilo que a gente está sentindo, com o nosso próprio descontrole, e a gente acaba passando a mensagem para os nossos filhos de que aquilo que a gente está fazendo, gritando com eles, por exemplo, a culpa é deles, e na verdade não é a culpa deles, né? Eles precisam saber que eles são amados mesmo quando, por exemplo, eles estão fazendo algo errado, porque esse amor não deveria ser, né, negociável, vamos dizer assim. A gente ensina, a gente coloca limite, mas a gente sabe que os nossos filhos precisam ter a certeza de que eles são amados. E esse, para mim, é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. Ô, Tiago, eu queria que você falasse de que forma o autocuidado entra nesse livro também, nessa jornada de 21 dias, porque você sempre fala muito sobre isso nos seus conteúdos, sobre como é uma forma também de amor, né, para passar para os filhos ali na convivência. Mas a gente sabe que isso passa por privilégios, por ter com quem deixar as crianças, ter uma organização ali, mas também passa, acho que primeiro de tudo, por consciência. Como é que você traz o autocuidado no livro? Perfeito. Eu tive muito cuidado para fazer isso, justamente para que não ficasse algo que fosse elitizado, né? Em momento nenhum eu falo para as pessoas, por exemplo, olha, você tem que meditar. Meditação, por exemplo, é algo que eu gasto um grande espaço do livro para tentar explicar a importância e para tentar mostrar que eu não preciso obrigatoriamente fazer com que as pessoas fiquem 2 horas sentadas numa posição que às vezes para a gente é extremamente desconfortável, porque a gente não tem mais idade para fazer algumas coisas, mas que as pessoas saibam que existe o que eu chamei no livro de meditação para pais cansados. E que pode ser 5 minutos, 10 minutos, sentado numa cadeira, tentando fechar os olhos e ouvir a própria respiração, seja dentro do chuveiro você fazendo isso, ou seja, sabe, na hora que você vai deitar na sua cama antes de dormir, você consegue se concentrar no seu corpo, na sua respiração. Então tentei fazer com que as coisas fossem o mais próximas da nossa realidade, né? Eu tenho 4 filhos, eu, por exemplo, não tenho rede de apoio, então eu não poderia sugerir nada que eu não pudesse fazer, né? Então partia desse pressuposto. Então tentar fazer com que as pessoas entendam que o autocuidado
ele em tese, né, teoricamente, ele é inegociável para a gente, porque se a gente não cuida e a gente não tem o que oferecer para os nossos filhos, como é que a gente vai conseguir, de fato, ser uma fonte de empatia e de compaixão para os nossos filhos se a gente está esvaziado nesse sentido? Então a ideia era tentar olhar um pouco para dentro, saber que existem coisas que a gente pode fazer, que a gente pode olhar para aquilo que a gente está fazendo no dia, faz parte do check-in diário, né, desse autocuidado, de você olhar para o que você fez no dia anterior, olhar algo que você fez que você achou que você não deveria ter feito, mas também de reconhecer que você poderia ter feito algo que você acabou fazendo e que foi positivo, sabe? Porque a gente está sempre, sempre, sempre focando nas coisas negativas que a gente faz. E se a gente para apenas e também olha para as coisas que foram boas que a gente fez, a gente consegue se olhar e falar, puxa, olhar no espelho mesmo, sabe? Como eu faço diversas vezes. Poxa, Thiago, você conseguiu hoje, sabe? Seu filho te enrolou o dia inteiro para estudar para a prova de amanhã, mas você conseguiu sentar com ele ainda assim e estudar com ele, ajudar ele a passar por aquilo, mostrar que era importante ele ter se preparado sem você se descontrolar. Mas às vezes isso não vai acontecer e eu também vou precisar oferecer esse amparo para mim, porque às vezes a gente é muito mais, né, empático com os nossos próprios amigos do que com a gente mesmo. Então que a gente consiga exercitar isso, principalmente ao longo desses 21 dias aí que eu proponho no livro. Tiago, quando eu de vez em quando faço umas resoluções de ano novo públicas, porque quando você torna público a coisa fica mais séria, né? E aí teve um ano que eu fiz a resolução para o ano seguinte, que era de não brigar. Esse ano eu não vou brigar. Esse ano eu vou conversar. Não era só em casa, né? Assim, é um ano que eu não vou brigar. E aí o ano que foi isso foi o ano de 2020. Aí veio a Nossa! pandemia eu em determinada altura, eu fui conversar lá no Canal Livre com o pessoal da Band e o Mitre falou para mim, né, um dos diretores, enfim, do jornalismo, falou: e aí, doutor Daniel, conseguiu? Aí eu disse o seguinte, Mitre, não é só porque eu não estou conseguindo que eu não devo continuar tentando. Eu acho que você tem um pouco disso também, né? Você fala da gente prometer que não vai mais brigar, prometer que não vai mais gritar. É, eu entendi que é uma decisão de estar consciente também desses comportamentos, sabendo que a recaída vai acontecer, que a recaída é parte do processo, como em qualquer tratamento de mudança comportamental, e que a gente vai Sim. tentar adiar a próxima recaída e quando ela acontecer, acolher, entender o que aconteceu e falar, bom, da próxima vamos tentar segurar um pouco mais. É um exercício de percepção, conhecimento, mas também de compaixão, né? Exatamente. E assim, um exercício diário, né? Não dá pra gente achar que só na virada do ano a gente vai prometer isso, que aí sim vira fonte de frustração completa, né? Você, obviamente, tem todas as ferramentas para conseguir lidar e não transformar isso numa frustração que vai te assombrar o resto do ano inteiro. Mas muitos pais e mães começam a se assombrar por conta dessas percepções que fazem, né? Ou dessas promessas. Não, nunca mais vou gritar com meu filho. Agora chega, essa foi a última vez que eu gritei. Aí não consegue entender que esse grito ele vem de algum lugar. E a gente precisa passar por um processo de autoconhecimento para entender de onde vem esse grito. Esse grito vem de algum descontrole meu. Talvez venha porque eu estou me sentindo sobrecarregado. Talvez venha porque eu preciso falar sobre coisas que estão acontecendo dentro de mim com alguém para conseguir extravasar essas questões. Então, não dá para a gente simplesmente prometer e ok, né? Por exemplo, como acontece com dietas restritivas, né? Ou seja, você vai fazer uma dieta que é muito restritiva, você, quando suspender aquela dieta, você vai voltar aos mesmos padrões que aconteciam antes. Qualquer mudança de comportamento, de padrão de comportamento, precisa ter essa etapa, né? Que é dar um passo para frente, às vezes você vai dar um passo para trás, mas você vai reconhecer isso. E o mais importante, até entendendo sobre a mente, né, como que a mente funciona, é estar consciente sobre esses processos. Pode ser que você, estando consciente sobre isso, você ainda assim grite eventualmente. Mas você estando consciente, você vai se identificar no meio desse loop e falar assim, opa, peraí, estou gritando. Eu estou gritando porque eu estou me sentindo assim. Peraí, deixa eu dar uma pausa. Então, é completamente diferente de você ser tomado, arrebatado por uma série de sentimentos e emoções negativas que você sequer tem consciência sobre. Então, já muda. O fato da gente criar consciência sobre alguma coisa, sobre nós mesmos, já muda bastante. Agora, Thiago, eu fiquei curiosa aqui com um negócio que você falou. Você, pai de 4, consegue meditar? Sim.
Eu sou mãe Sim, de uma bebezinha, então por isso a minha curiosidade. sim, é por isso que eu falo, assim, a gente às vezes precisa reservar algo que é importante pra gente, sabe? Eu não tô falando que eu fico 1 hora, não, não fico. É 5 minutinhos, é 10 minutinhos, é aquele momento de, sabe, que você fica quietinho na sua, paradinho. E obviamente eu vou conseguir fazer isso mais quando os meus filhos estão na escola, porque se eles estão em casa eu não vou conseguir fazer, obviamente, mas também de noite depois que eles dormem. Então normalmente eu sento aqui nesse meu escritóriozinho, quando eles dormem é quando eu vou gravar vídeo, escrever e fazer as coisas, né? E aí, antes de fazer as coisas, eu normalmente sento nessa cadeira mesmo, paro aqui, tudo escurinho, sento, fico respirando, ali por uns 5, 10 minutinhos, e paro e vou fazer minhas coisas. E assim, não existe nada que me alivie mais a mente e as pressões da vida do dia a dia do que fazer isso. E é meio que um compromisso que eu tenho comigo mesmo, tal qual fazer um exercício físico, né, que é importante pra gente também. Então a gente tem que lembrar que dá pra gente apertar as coisas. E melhor fazer uma meditaçãozinha de 5 minutos, sentado numa cadeira, numa posição que talvez não seja a mais ideal possível, que os técnicos, os instrutores de meditação vão exigir da gente, ou vão orientar a gente, mas que pelo menos a gente fez alguma coisa. E isso vai refletir na nossa relação com os nossos filhos também. Acho que esse é um ponto fundamental, né? É assim, se você não estiver bem cuidando de você mesmo, como é que você vai cuidar de alguém? Né? Isso é essencial. E a gente escreve muito daquilo e fala muito daquilo que a gente está vivendo, né, Tiago? Os meus filhos são um pouquinho mais velhos, o Arthur tem 12, a Bárbara tem 10, e eu lembro que, na verdade, é bem parecidos com os seus, né? É, E eu lembro que quando eles eram bem pequenos, assim, a Bárbara recém-nascida, o Arthur com 2 anos, eu revendo os textos que eu escrevi um texto sobre burnout paterno. E a rigor, não existe a rigor, porque o burnout, por uma questão meramente classificatória, é ligado ao emprego, né? Mas ele ignora que a paternidade, como você também coloca no livro, é um trabalho. A maternidade e a paternidade é um trabalho, com vários dos fatores de risco que a gente sabe que são fatores de risco para o burnout. É trabalho de turno, 24/7, sem férias, sem remuneração, a comunicação muitas vezes truncada, metas não claras. É um prato cheio para o burnout. Altas expectativas, né? exatamente. Você pode até não chamar de burnout, mas isso é um prato cheio para uma exaustão. E como você exausto vai conseguir continuar fazendo aquilo que te deixou exausto? Daí a importância dessa. Primeiro, cair a ficha. Porque a gente vive ao mesmo tempo, numa idealização da maternidade e da paternidade que parece que você se sentir mal, você se sentir cansado, você está cansado das crianças, cansado dos filhos, é um pecado. Então você não dá lugar para ter essa percepção. Então é importante primeiro ter essa percepção e segundo, o que fazer a partir disso, né? Como é que eu vou descansar? Como é que eu vou encaixar algum espaço para mim? Como é que eu vou encaixar um espaço para respiração? Mas tudo parte desse lugar de você dar essa abertura para ter essa percepção, né, Tiago? Nossa, é perfeito, é isso. Assim, eu dedico boa parte do início do livro falando sobre como que é importante a gente reconhecer que nós não somos pais terríveis, pais horrorosos, né? Nós estamos cansados, porque é isso, a gente tem um monte de demanda, as coisas só se somaram, a gente só se afastou dos nossos núcleos familiares que serviriam como rede de apoio, e aí a gente entende que a gente não tem como respirar, né? E se a gente não começar a olhar para dentro e tentar fazer esse trabalho por nós mesmos, a gente não vai sair desse lugar. Então é importante mesmo a gente entender que esse cuidado nosso precisa acontecer, que eu preciso ser capaz de falar, eu não sou um pior pai do mundo, eu só estou exausto. Aí você cria consciência sobre isso, você começa a perceber, tá, então o que que eu posso fazer para tentar aliviar isso, né? Por mais que a gente não tem babá, a gente não tem avós que cuidam dos nossos filhos pra gente fazer as coisas, né? Então, assim, rotineiramente. Então, sabe, assim, um Vale Day que eu tive, o último dia que eu tive um Vale Day com a Anne foi, sei lá, há umas 2 semanas atrás, e a última vez antes dessa foi há uns 5 anos atrás. Então, assim, a gente nunca teve essas coisas. Mas a gente precisa lembrar que dá pra gente tentar encaixar alguma coisa, né? Então, sei lá, você vai sentar no sofá depois que seus filhos dormem para tentar assistir uma série, tenta fazer uma pausa para dar essa respirada, para passar por esse processo também de se cuidar
emocionalmente, mentalmente. Tenta fazer essa pausa enquanto as crianças dormem para conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, que eu adoro chamar aqui em casa de papo do sofá, né? Que a gente senta no sofá e depois a gente fala uns com os outros sobre como é que está sendo o dia, como é que estão sendo as outras coisas. Cuidar do outro também é importante, né? Falar para o outro, olha, tá muito difícil para mim. E aí o outro talvez nem saiba que tá tão difícil assim. E você consegue ter um acolhimento primário aí que é importante para a gente também se resgatar nesse lugar. É entender que a gente está sempre fazendo o nosso melhor, mas que às vezes a gente vai estar exausto demais para conseguir dar aquilo que a gente não tem. E aí são as estratégias que entram para a gente conseguir reabastecer minimamente, né, esse nosso potinho aí de empatia, vamos dizer assim, de compaixão. Sim, agora, o Thiago, a gente vê uma conversa, discussões importantes sobre aumentar a licença paternidade, por exemplo. Também, a gente tem um caminho muito longo ainda pela frente, muito, muito longo, mas de mais participação dos pais, numa criação mais afetiva também. Nessa comunicação que os pais têm com você, de te escreverem, de verem seu conteúdo, buscar seu livro também, o que é que você vê de maiores dificuldades para essa paternidade mais afetuosa, inclusive? Dificuldades culturais até. Eu acho que a maior de todas, a maior dificuldade de todas é justamente a forma como nós fomos criados e o quanto que a gente tem que mudar da nossa percepção sobre nós mesmos enquanto homens para a gente conseguir executar, exercer esse papel de um pai que cuida, um pai que dá carinho, né? Quando nós não tivemos essa referência na maioria das vezes, né, dos nossos próprios pais, como que a gente não recebeu muito um eu te amo, um beijo, um abraço dos nossos pais, como que a gente, por exemplo, ouviu a vida inteira que menino não chora, que não tem que falar de sentimento, que isso é coisa de mulherzinha. Então, para mim, a percepção que eu tenho, não só do meu ponto de vista, mas também de todos os pais que mandam mensagens, ou dos meus próprios pacientes, é de conseguir quebrar essa concepção que ela está enraizada na gente, faz parte da nossa própria subjetividade, mas quebrar isso daí de alguma forma para a gente conseguir se libertar e descobrir que dá para eu abraçar e falar eu te amo pro meu filho o tempo inteiro. Que quando eu faço isso, inclusive, quando eu falo pro meu filho que quando ele se machuca e chora, que ele pode chorar, que tá tudo bem, senta aqui no colo do papai, a gente vai passar por isso juntos. Que isso também é uma forma de eu falar para aquele Thiago pequeno que precisava ouvir e nunca ouviu. Então esse processo de cuidar, de dar carinho, é também um processo de cura para a gente que é homem. A gente precisa muito desse, sabe, desse processo de refazer, construir algo novo, andar um pouco para trás, olhar para trás. Por isso que a primeira semana do livro é tão importante, porque ela faz esse exercício da gente olhar para o passado, entender o que a gente tem de histórico, entender o que a gente quer fazer com os nossos filhos. E do ponto de vista do homem é justamente esse, quebrar esses, vamos dizer assim, essas amarras né, de uma criação tão patriarcal que a gente viveu, para a gente conseguir entender que dá para eu me expressar em termos de sentimento com os meus filhos, que eu não estou criando, falando com meu filho que ele pode chorar, que eu não estou criando um menino fraco. Muito pelo contrário, sabe? Assim, o meu filho hoje, com 11 anos mais velho, o Dante, ele tem muito mais recurso, em nível de acesso a ferramentas emocionais para entender e identificar emoções com ele, que estão acontecendo com ele, do que eu tinha com 30 anos quando me tornei pai pela primeira vez. Esse processo todo de elaboração sobre emoções só aconteceu a partir da minha paternidade e com muita terapia. Então, hoje eu vejo que ele tem muito mais recursos para lidar, por exemplo, com processos difíceis que já começam a acontecer na pré-adolescência, como o processo de exclusão, de amigos que não querem muito saber dele, e como é que ele vai entender isso? Será que ele vai se sentir culpado porque ele não merece isso? Não, ele já tem uma noção sobre si tão boa que ele percebe que, poxa, eu sou legal, eu sou amado, eu não deveria estar passando por isso, mas é chato, é triste, mas eu tenho quem em casa vai me amparar nesse processo, mas sabe, não tem nada a ver comigo, são com as outras pessoas. Então é legal ver o quanto que os nossos filhos criados dessa forma, eles já demonstram muito mais resiliência emocional do que essa nossa pretensa resistência que a gente acha que tem por ser machão, porque nada nos afeta. Porque assim, qualquer coisa, se alguém fala qualquer coisa atravessada por um homem no trânsito, a gente já vai querer sair para brigar. Isso para mim não é ser forte, isso aí para mim é ser bastante fraco. É exatamente isso. O exemplo do trânsito é bom não por uma questão de ser uma pessoa evoluída, mas por dirigir mal. Eu dirijo muito mal. Então, eu tenho como padrão pedir desculpa. Aí o sujeito quer brigar, é muito engraçado isso. A pessoa vem para brigar, eu já tenho como default pedir desculpa. Pode ser que eu nem esteja errado, mas como eu não sei como eu dirijo mal, mas desmonta a pessoa e você se sente muito mais forte. Aliás, pedir desculpa, Exato. você até fala no livro, é uma das coisas mais poderosas que tem. A pessoa tem que ser muito
tem que estar muito bem para pedir desculpa, né? Porque a gente acha que é uma declaração de fraqueza, quando na verdade é uma declaração de grande força, né? Você reconhecer onde estava errado e que você não é menos por estar errado. Acho que essa é uma grande mensagem também, que eu acho super importante do livro. Exatamente. Temos que encerrar o programa, a conversa de hoje. Tiago Queiroz, foi um prazer poder bater esse papo contigo sobre o livro Poder do Afeto. O Tiago está lançando. Muito obrigada por essa conversa aqui no Humanamente. Boa sorte com o livro e até uma próxima. Queria agradecer o Tiago. A gente nem falou dos jogos de tabuleiro, que ele também é um fã. A gente tem esse hobby em comum, né, Tiago? Já fica o convite para um próximo programa abordando esse tema. E o Tiago, inclusive, é autor de jogos de tabuleiro. É verdade, se quiserem, estamos aí para falar. Eu amo, né? Se você olhar aqui para o cantinho da tela, vocês vão ver alguns aqui aparecendo aqui, ó, um pedacinho de joguinho aqui. É isso aí, valeu, Tiago, até a próxima. Obrigado, queridos. Doutor Daniel Barros, voltamos na semana que vem com outros programas também. Para você que pegou na metade, pode acompanhar a íntegra no nosso site da Band News FM, também a versão no YouTube com as imagens do programa ou na nossa versão podcast. Valeu, doutor, até semana que vem. Até, beijos.